Canoas completou na última terça-feira, 12 de maio, 60 dias de um combate intenso à pandemia do coronavírus. Para fazer um balanço desse período, a gente conversa agora com o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter. Antes da gente começar a conversa, a gente lembra que o município tem, nesses 60 dias, 41 casos confirmados, 24 recuperados e 2 óbitos. Secretário, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Queria saber do senhor se dá para a gente fazer um panorama do que foi feito nesses 2 meses de combate à pandemia. Aime, primeiro, uma satisfação imensa poder estar falando contigo novamente, fazer esse balanço aí de 60 dias, tá? Eu acho que a gente pode começar dizendo que nesses 60 dias a primeira coisa, a gente mudou a cultura do povo gaúcho, do brasileiro, né, com relação aos cuidados, tá? Primeiro, estão usando máscara, né? Quando é que a gente podia imaginar que a gente ia estar usando máscara e achar isso natural, e ainda mais, né? A gente ia cobrar que as pessoas usassem. Então, eu vou tirar agora aqui, porque é o seguinte, eu estou mantendo a distância regulamentar entre as pessoas, tá? Mas eu queria reforçar a importância do uso de máscara. Eu acho que esse é um dos principais mecanismos de enfrentamento ao coronavírus, né? Então, nesses 60 dias, né, nós montamos um comitê intersetorial com várias secretarias, tá? Trouxemos para discussão representantes da indústria, do comércio, dos negócios do município de Canoas, tá? Também trouxemos aí especialistas nas áreas para a gente poder avaliar como é que é a evolução do coronavírus no mundo, especialmente no estado do Rio Grande do Sul e em Canoas, né? A partir das orientações, estudos, baseado na ciência, baseado na evidência que nós tínhamos no mercado, nós já estamos aí no nosso terceiro plano de contingência, ou seja, a evolução, né? A cada aproximadamente 21 dias a gente lança uma nova versão mais atualizada, com novos dados, onde a gente faz o resgate histórico do que a gente fez, por que a gente fez e aonde a gente quer chegar, né? Então, se a gente lembrar que lá em fevereiro nós nos baseávamos no estudo de Harvard que colocava que 40% a 70% da população ia ser infectada, tá? E desses 40% a 70%, 8% ia precisar de leite de UTI, nós, no município de Canoas, numa situação confortável, nós ia precisar aí aproximadamente 800 leitos, né? Numa situação mais grave, se todos os casos fossem acontecer ao mesmo tempo, nós ia precisar de 5.000 leitos clínicos, nós íamos precisar, numa situação mais leve, 104 leitos de UTI, e nós íamos precisar de mais de 800 leitos de UTI se fosse uma situação aguda, ou seja, aquela situação que nós falávamos desde o início do enfrentamento da curva, do achatamento da curva, a necessidade disso, né? O que nós não tínhamos era a influência do distanciamento social e do isolamento que o Rio Grande do Sul e o Brasil, mas especialmente os estados do Sul e o Rio Grande do Sul, eles fizeram muito precocemente, por isso a nossa curva tem achatado, a nossa evolução tem sido uma evolução muito mais linear, ou seja, com muito mais tranquilidade, e fez com que nós nos preparássemos aí com os 932 leitos no município de Canoas, sendo 40 leitos de UTI só no hospital universitário, são 56 leitos, contando os hospitais de campanha, né? Secretário, o senhor falou dessa questão da curva. Quando eu conversei com o senhor lá no início de abril, o senhor disse que a gente viveria o pico de 20 a 30 de abril. Isso não aconteceu. A projeção está saindo um pouco do que vocês estimavam ou segue ainda o que vocês viram lá em março que poderia acontecer? A projeção ela vai mudando conforme as mudanças de cultura, as políticas implantadas, e aqui eu queria destacar o protagonismo e a liderança do prefeito Busato, tá? Que colocou na linha de frente técnicos excelentes de várias secretarias, tá? Que souberam fazer análise precisa do momento, né? Naquele início nós tínhamos lá com a expectativa de final de abril a gente está com pico, tá? Agora é muito mais fácil a gente dizer com modelos matemáticos que estão disponíveis, por exemplo, da Universidade Federal de Minas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos estudos da Universidade Federal de Pelotas, que nós não tínhamos lá no início, tá? Colocam aí que o pico ele pode estar acontecendo a partir do dia 13 de junho, tá? E que pode se arrastar até o dia 20 de setembro, mas um pico muito menos alto,
com uma amplitude menor. Isso porque a gente tem feito um diálogo muito constante com todas as instituições, representantes do comércio, indústria, né, envolvendo várias secretarias que fazem com que dê credibilidade, principalmente, né, eu acho que a nossa comunicação com a população tem sido muito boa, né? A gente tem trabalhado com carros de som, a gente tem trabalhado aí com faixas, divulgação, as lives, ou seja, se aproximando mais perto possível da população. Isso fez com que as pessoas também acreditassem no que a gente está dizendo. A gente colocou os hospitais de campanha, né? O medo das pessoas era faltar assistência. Nós botamos o hospital de campanha, agora quinta-feira estamos abrindo o segundo hospital de campanha, que não está sendo aberto porque a gente quer, a gente está sendo aberto porque os estudos e o nosso plano de contingência, que já está lá no site da Prefeitura de Canoas, coloca que assim que nós tivéssemos 100 casos, né, na região já confirmados, nós colocaremos o segundo hospital de campanha. Se isso aumentar para 200, nós vamos botar o terceiro hospital de campanha. Ou seja, tudo baseado em estudos que podem mudar, tá? Talvez a gente tenha aí, se a gente tiver um surto, por exemplo, que nem aconteceu em alguns municípios lindeiros nossos aqui, ou em regiões um pouco mais distantes, mas não tanto, 100 quilômetros daqui, são áreas que tiveram surtos e causou aí uma desorganização total da expectativa de casos, pessoas confirmadas. Então, o que acontece? Hoje nós temos aí trabalhando a ideia de que junho, né, entre junho e julho nós estaremos atingindo aí um patamar extremamente alto de pessoas. Mas a gente está muito confortável com as tomadas de decisões que têm sido tomadas através do comitê de enfrentamento, né, que o prefeito Busato tem dado todo o respaldo, e aí a gente coloca esses hospitais de campanha com o objetivo de separar as pessoas que estão com suspeitas de coronavírus, com síndrome gripal, com problemas respiratórios, de pessoas que têm outras necessidades, porque a gente não parou de ter pessoas infartando, a gente não parou de pessoas tendo problemas outros que necessitam internação. Secretário, o senhor falou então que o pico ele foi empurrado um pouco para junho, julho, depois da estimativa inicial de vocês, que era que ele ocorresse em abril. A gente está agora no sistema de bandeiras, né, do distanciamento social controlado, decretado pelo governo do estado. Canoas está na bandeira laranja, ainda tem mais 2 para ela chegar preta, tanto a vermelha quanto a preta. Faltam 2 estágios ainda. A gente pode vir a ter um lockdown no município? A gente não tem essa perspectiva no nosso horizonte, tá? Em função do quê? Do que a população tem mostrado, né, através do uso de máscara, dos cuidados com relação à higiene, com relação aos cuidados de distanciamento entre as pessoas, a participação efetiva do comércio, respeitando a capacidade instalada, reduzindo aí o número de pessoas, né, não está nos nossos horizontes, tá? O que está nos nossos horizontes é trabalhar com aproximação à bandeira amarela. Esse é o nosso objetivo. Para tanto, né, eu já vou organizar para a semana que vem um convite para conversar com os secretários da região 8, que são 18 municípios, que é o que vai determinar a cor da nossa bandeira, e aí tem municípios importantes, como Esteio, Sapucaí do Sul, Montenegro e outros municípios que são extremamente importantes. Esses são os maiores, esses têm leitos, esses têm respiradores, esses têm leitos de UTI, tá? Mas a gente não pode esquecer dos outros que não têm, que nós somos referência. Então, assim, no nosso horizonte, nós estamos vislumbrando a bandeira amarela. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, todos os nossos esforços, nossas ações, nossos planejamentos, nossas organizações, nossa força de pensamento e trabalho está sendo no sentido de a gente buscar a bandeira amarela para a gente poder ter maior conforto, evitar aí perdas em famílias. Não queremos perder mais canoenses. Essa é o nosso objetivo, é a luta incessante que tem que trabalhar, fazer com que a gente tenha trabalhado 24 horas, 7 dias por semana, um grupo formado por várias pessoas que estão focadas nisso, lideradas pelo prefeito Busato. Secretário, o senhor citou a questão da região 8, que é onde Canoas está incluída, e vale a gente ressaltar que para Canoas mudar de bandeira, seja ir para níveis mais críticos ou níveis menores, não depende só do município, e sim de toda a região, né? Isso, exatamente. Por isso que nós vamos conversar
com os secretários desses municípios. Vou fazer um convite para a gente fazer uma reunião virtual aí, para a gente traçar objetivos, um ajudar o outro, porque nós estamos irmanados nesse processo. Também, hoje mesmo, nós recebemos uma doação do grupo de empresários do município de Canoas, liderados pela SIX e outras entidades, tá? Colocando capa de colchão, colocando outras coisas, e aí eu fiz um convite a eles, de eles também fazerem um chamamento para as instituições de empresariado e comércio da região, para a gente conversar, porque não basta Canoas, ou Nova Santa Rita, ou Sapucaia do Sul fazer e outros municípios não fazerem. Não estou dizendo aqui que eles estão fazendo, todos estão fazendo muito bem, porque por isso que a gente está na bandeira laranja, tá? Pensando que a gente tem aí uma região onde muitas pessoas vêm até nós, né? Nós somos referências para várias coisas, tanto indústria quanto comércio, quanto negócios, tanto Canoas quanto esses municípios, eles são polos importantes, então muitas pessoas vêm e saem. Então a gente precisa que eles estejam atentos às medidas de segurança, de controle sanitário, de infecção, de fiscalização de pessoas que não querem seguir isso, não é importante, né? Nossa fiscalização aí já passou mais de 1.000 abordagens em comércios, tá? Tivemos que fechar, sim, estabelecimentos, já fechamos, mas esse número é irrisório comparado aos bons exemplos que a gente tem. A gente vai no supermercado, as pessoas estão usando máscara, estão verificando temperatura, eles estão tomando cuidado de distanciamento, estão mantendo as pessoas longe, tá? Tem exageros às vezes? Tem pessoas que ainda não acreditam, até porque existe correntes no Brasil, né? Tem um grupo lutando dizendo que não vai existir e outro grupo que está lutando dizendo que isso vai existir. Isso não é uma competição entre comércio e saúde. Nós queremos equilibrar essa balança e colocar Canoas como fiel dessa balança, porque é onde está o maior número de pessoas e é importante a gente tomar a frente desse processo junto com esses municípios para a gente evitar problemas e buscar melhorar indicadores, tanto indicadores que são relacionados à população, quanto indicadores que dependem diretamente do poder público para a gente almejar a bandeira amarela. Esse é o nosso objetivo. Perdão, secretário, ontem a prefeitura divulgou o mapeamento de onde estão os casos em Canoas por quadrante. A maior parte se concentra no quadrante ali do bairro Guajuviras, São José. Há uma estimativa que isso mude nos próximos dias? Como é que está sendo esse mapeamento? Os casos também têm relação entre si? A gente está fazendo o georreferenciamento dos casos e monitorando, né? A nossa vigilância em saúde, aqui eu queria destacar o excelente trabalho desenvolvido pela vigilância epidemiológica, composta por técnicos de alta capacidade, a Flávia, nossa diretora, a doutora Denise, uma médica excelente, também a Rita, enfermeira, são vários profissionais que estão todos os dias avaliando os casos, tá? Primeiro, os casos eles não têm relação nenhuma um com o outro, tá? Isso é positivo. Isso é positivo, ou seja, a gente não tem um ponto focal, a gente não tem aí um surto, a gente não tem questões que podem fugir do nosso controle. Segunda questão importante a gente destacar, tá, é que as pessoas, olhando aonde está, elas vão tomar mais cuidados e vão ver muito mais próximo da sua casa e vão tomar todos os cuidados, porque às vezes a gente fala 42 casos espalhados no município de Canoas. Opa, mas tem 6 casos aqui na região onde eu moro, tá? Se tu parar e pensar, isso dá uma porcentagem bastante grande. Então eu vou ter que começar a me cuidar, tá? Então a gente também faz isso para que caso a gente tenha aí um aumento expressivo de casos, que não é o que a gente tem projetado, tá? A gente possa fazer medidas muito mais localizadas, de bloqueio da região, fechamento de comércio específico, para que a gente não tenha prejuízo de outras áreas que não estão tendo outros problemas, onde as pessoas estão tomando seus cuidados. Então, o georreferenciamento, o monitoramento é justamente para a gente poder fazer ações de planejamento muito mais focadas em situações específicas. Pegando como gancho essa sua resposta, secretário, então a gente pode ter exemplos do comércio da Matias fica aberto, mas o comércio do Guajuviras fecha. A gente pode ter essa divisão na cidade? A gente pode sim, se a gente perceber que existe um aumento significativo em uma região, a gente vai recomendar sim, como comitê e como técnicos, a gente vai recomendar
que feche aqui e não precisa fechar lá, e que a gente faça um controle muito mais intenso de fiscalização, de orientação, de carro de som, de reforço das ações que estão dando certo, tá? Em regiões que precisam mais. É um princípio do Sistema Único de Saúde, que é equidade, né? A gente destina forças e energia de trabalho para quem mais precisa, tá? Em detrimento de quem menos precisa. Se a região do bairro Niterói precisar de mais ação do poder público para evitar o contágio e a contaminação, nós vamos agir diretamente lá, em detrimento de outros que não precisam nesse momento. Não podemos tratar todos iguais. Isso é uma evolução que lá em janeiro, fevereiro, março, a gente não tinha nenhuma capacidade disso. Agora nós já estamos aí 60 dias evoluindo, analisando dados diariamente, permite a gente fazer aí um estudo muito mais focal. Secretário, a vacinação da gripe nunca foi tão importante, nunca foi tão falada como ela foi falada em 2020, por causa, né, de toda essa preparação de combate à pandemia do coronavírus. Sempre é importante ressaltar que ela não combate o vírus, ela te deixa mais ali preparado para caso você pegue um resfriado, enfim. Mas a prefeitura já está na terceira etapa do calendário de vacinação, fez o drive-thru para idosos e está preparando mais 4, secretário. Isso mesmo. A gente viu que a nossa ação de vacinação em casa, ela teve um resultado extremamente importante. Isso refletiu nos números, né? Primeiro, que a vacina é para evitar que as pessoas tenham outras complicações, outras internações por vírus outros, né, H1N1 e outros vírus, para não ocupar leito e a gente deixar esses leitos reservados para isso, né? Só para ter uma ideia, a gente sempre atingia entre 90% e 100% do número de pessoas idosas, tá? Nós já vacinamos mais de 46 mil idosos, isso dá 126%, ou seja, tem muito mais idosos do que a gente esperava ter no município, baseado nos dados do censo de 2010 com fator de correção, tá? Então nós estamos retomando a vacinação em casa, especialmente para o público de crianças, né? A gente vai vacinar as crianças, mas também as outras pessoas dos outros grupos que estiverem na casa e a gente for vacinar, também será vacinado, né? Gestantes, né? Puérperas, ou seja, mulheres que tiveram bebê até 45 dias, pessoas com algum tipo de deficiência ou com alguma síndrome também serão vacinados, tanto em casa, mas a gente pede que essas pessoas, esses públicos específicos, gestantes, puérperas, pessoas com algum tipo de deficiência ou com síndrome, possam ligar para a nossa central telefônica, tá? Solicitar que seja vacinado e, na medida do possível, nós formos na casa vacinar. Mas lembrando que nós também temos as nossas unidades de saúde aberta, né? Todas as unidades abertas vacinando, então quem quiser não esperar, pode ir nas nossas unidades vacinar, mas a gente pede, quanto menos pessoas circular, quanto menos aglomeração a gente tiver nos ônibus, ainda mais as pessoas que têm alguma predisposição, alguma chance maior para contrair vírus e o organismo já vem debilitado por outros fatores, tá? Eu peço, fique em casa, não tenha pressa para tomar vacina, tá? Nós estamos recebendo as doses, agora está muito mais normalizado as situações de vacina, lembrando que a vacina é produzida pelo Ministério da Saúde, distribuído por ele, pelo governo do estado, e nós estamos recebendo. Então a gente vai vacinar em casa, é muito importante manter as pessoas em casa para a gente poder fazer essa vacinação. E também, lembrando, né, o drive, a gente, claro que com criança é um pouco diferente, o drive ele não vai ser tão fácil de ser feito quanto com os idosos, porque antes, né, eu me lembro que tu teve lá presencialmente no drive, a gente abria a janela, vacinava e a pessoa ia embora. Agora com criança é diferente, né? Quem tem criança pequena sabe que nenhuma criança até 6 anos de idade dá o bracinho com facilidade. Então a gente vai fazer o drive sim, tá? Mais lá para o final do mês, tá? A gente tem que tirar, a gente tem que conversar, tem que às vezes conter junto com a família, né? Porque a criança tem medo, não podemos correr o risco aí de quebrar agulha, por isso que pode ser um pouco mais demorado. Então a gente está muito mais estimulando que as pessoas aguarde em casa, espere os nossos técnicos de enfermagem, de enfermeiros, lembrando que ontem foi o dia do enfermeiro e aqui vai os meus parabéns a esse profissional importante, que eu digo sempre que o norte do enfermeiro é o cuidado das pessoas, tá? Se tu olhar na história do desenvolvimento da enfermagem, foi eles que desenvolveram a arte do cuidado, muito mais do que outras profissões, muito mais.
todas as profissões desenvolveram arte do cuidado, mas acho que o enfermeiro nos ensinou muitas coisas. E a gente tem que tomar todos os cuidados de proteção e nós vamos fazer descentralizado justamente para não ter acúmulo de pessoas. E vamos fazer depois de a gente ter circulado já boa parte das casas aí para a gente poder evitar aí o tempo de espera maior. Secretário, nosso tempo está estourado, mas antes, rapidinho, eu preciso questionar o senhor. E as aulas na rede municipal? Como é que estão a discussão em relação a esse assunto? Bom, a gente depende muito do decreto, né, das bandeiras, da liberação das escolas, tá? O governo do estado ficou de liberar até sexta-feira uma nova proposta com relação às escolas, mas o município de Canoas já está se antecipado com as medidas de segurança, tá? Então nós temos uma reunião agendada com a Secretaria de Educação, com a secretária Daniele, com a secretária Daniela, né? Nós já vínhamos no processo com a secretária Neca conversando sobre essas medidas. Então, assim, vou dar um exemplo de medidas que nós vemos discutindo, né? O uso do álcool gel, a higienização das mãos quando chegar, tá? A limpeza dos pés, a questão do distanciamento, usos de máscara, tá? A questão de orientação da empresa que faz a limpeza dos espaços, tá? A questão dos brinquedos, especialmente na educação infantil. A gente tem que, neste momento, retirar brinquedos que são difíceis de higienizar, não adianta. Às vezes tem brinquedos que são maravilhosos, queridos, bacanas, bonitos, mas eles são muito difíceis de higienizar. Tá? Não podemos correr o risco. Mas a gente vai perder aí 50% dos brinquedos que a gente tinha. Bom, paciência, é melhor a gente perder 50% dos brinquedos que perder 50% das pessoas que a gente poderia ter salvo, né? Então, a gente já vem nesse processo, então a gente vai, semana que vem, chamar uma reunião também com representantes das escolas privadas, tá? Para a gente poder evoluir esse processo, mas isso vem sendo construído junto com a Secretaria de Educação, destacar aqui o grande protagonismo da Secretaria de Educação nesse processo, que tem sido muito parceira nisso. As professoras têm trabalhado aí com o Google for Education, trazendo informações junto com os alunos, fazendo esse diálogo nas escolas públicas, nas escolas privadas, através das aulas. A gente precisa trazer, e esse é o nosso novo norte, né? Organizar o processo para que essas crianças, adolescentes, não sejam vetores para as nossas famílias e aumente aí o número de pessoas que vão ser internadas nos hospitais ou mesmo com desfecho pior ainda de usar um leite UTI. Mas, por enquanto, secretário, datas só a partir de sexta-feira, quando o governador se pronunciar, isso? Exatamente, nós vamos seguir exatamente as recomendações do governo do estado com medidas mais duras, né? Nosso norte, o prefeito Busato, tem colocado sempre a vida, o cuidado, a prevenção à frente de todas as outras questões, não esquecendo as demais, que andam sempre lado a lado nisso, né? Não é uma questão de mais importante ou menos importante, né? Mas a vida a gente tem como o nosso carro-chefe dessa ação. Então nós vamos tomar todas as medidas, orientar as escolas, tanto públicas quanto privadas, e vamos fazer a cobrança a mesma para tanto o setor público quanto o setor privado. Tá certo, então, secretário. Desculpa, a gente estourou o tempo que estava previsto, mas eu agradeço sempre a sua disponibilidade em atender a gente, e que a gente volte a conversar aí agora, nesse futuro próximo, como foi de abril para cá, com notícias boas em relação ao cenário da pandemia. Tá bem, muito obrigado, sempre à disposição. Um grande abraço. A nossa entrevista estará disponível em instantes em agenciagbc.com. Até mais.